Numa democracia, o poder precisa ser exercido de forma transparente. A informação é uma aliada importante dos cidadãos no controle sobre o exercício do poder, que é feito pelos seus agentes, que têm, por sua vez, o dever de produzir informações de qualidade e torná-las disponíveis para a tomada de decisão e também para o controle do exercício do poder. Num cenário de tantas incertezas, diante de uma doença nova que desafia toda a humanidade, a informação é ainda mais importante. É importante que se produza informação de boa qualidade nos vários lugares, em todo o mundo onde a doença está se manifestando, tanto para que os cientistas possam usar essas informações detalhadas, qualificadas, articulá-las, cooperar entre si para encontrar os melhores meios para prevenir e tratar a doença, mas também para que os governos possam tomar decisões mais acuradas a respeito do enfrentamento da pandemia. E por isso a integração em bases de dados, tanto em bases como a da Organização Mundial da Saúde, que tem um portal bastante interessante, com muitas informações e também orientação a profissionais de saúde e a gestores públicos, assim como o Imperial College de Londres, que é uma organização de base científica que compartilha dados sobre a doença e também orientações a cientistas, profissionais de saúde e gestores públicos e cidadãos. Esse tipo de iniciativa também acontece no Brasil. Por exemplo, nós temos aqui o Observatório Covid-19-BR, que é uma iniciativa de cientistas, de pesquisadores nesse campo que produzem estudos e análises de informações. Outra iniciativa é o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste, que reúne uma série de pesquisadores nessa área que buscam produzir dados e análises para também orientar a tomada de decisão pelos governos da região. Além das bases oficiais, como a do Ministério da Saúde e dos governos, nós temos iniciativas como a do consórcio de imprensa, que diante de uma certa instabilidade, dúvidas a respeito dos dados do Ministério da Saúde, num certo momento, vários veículos de imprensa, de mídias, se reuniram para articular as informações que vêm dos governos estaduais e ter um contraponto também às informações do Ministério da Saúde, que às vezes demoram um pouco ou não estão tão completas como se desejaria. Os governos estaduais, por sua vez, alguns deles, e aqui eu cito o exemplo do Rio Grande do Sul, criou uma metodologia bem detalhada com um comitê composto por vários especialistas para definir claramente os critérios de risco e de distanciamento social por região do estado. E o que é interessante dessa iniciativa, eu recomendo verificar no site, é a nota metodológica, que detalha bem direitinho os critérios para a tomada de decisão e vai mostrando também ao longo do tempo quais foram as adaptações necessárias. Além disso, outros governos, como as prefeituras, em Florianópolis, o Covidômetro é também um portal onde tem dados sobre a evolução da doença no município e outras informações, inclusive a respeito dos riscos. Mas é importante observar que, às vezes, nem todas as informações estão ali e algumas mudanças que ocorrem no processo não foram tão claras assim. Isso motivou iniciativas da sociedade civil, de vários órgãos em Florianópolis, pedindo mais transparência a respeito dos dados. Uma delas é a iniciativa chamada Nossas Vidas, Nossas Vozes, que além de pedir transparência, pede também participação dos cidadãos na tomada de decisão em comitês intersetoriais, que articulem tanto áreas de governo como os governos com a sociedade civil, tanto nos municípios como nas regiões metropolitanas, já que o vírus precisa ser combatido não só no âmbito das fronteiras municipais, mas no âmbito das regiões nas quais as pessoas circulam para residir, para trabalhar, para se movimentar, enfim, em cada região. Uma outra iniciativa interessante de dar transparência durante a pandemia é do Ministério Público de Contas, aqui de Santa Catarina, que criou um portal onde se encontra toda a legislação editada pelos governos municipais, todas as prefeituras do estado, além do governo estadual, do governo federal. Então, tudo que tem a ver com novas leis, decretos relacionados à Covid está ali com um mecanismo facilitado de busca. É uma forma também de dar mais transparência às decisões dos governos nesse momento. Cabe destacar ainda um papel importante dos chamados divulgadores científicos, que são pessoas que têm bastante conhecimento científico numa área e que ajudam a tornar essas informações e análises mais transparentes, mais acessíveis à população, fazendo análises numa linguagem acessível, participando de debates
Entre eles, eu destacaria o Drauzio Varella, que é um médico bastante conhecido no Brasil, porque já fazia isso há muito tempo, e agora, durante a pandemia, se destacou bastante também o trabalho do Átila Yamarino, que também já fazia isso, mas que agora tem sido uma voz muito importante para nos ajudar a entender o que está acontecendo, dado que é um estudioso também desse tema de vírus e de pandemias há bastante tempo, conhece muito e traz isso para uma linguagem mais acessível a todos os cidadãos. E é muito importante que os cidadãos busquem se informar a respeito do que está acontecendo para evitar cair em informações falsas e em contradições. É importante também que os governos conversem entre si para não deixar o cidadão tão confuso, né? E que as bases de dados dos governos sejam completas, sejam transparentes, sejam confiáveis, sejam coordenadas também de um nível de governo para o outro. E por fim, eu gostaria de destacar iniciativas que vêm da sociedade civil, como a da Open Knowledge Brasil, que é uma organização não governamental que trabalha na promoção de dados abertos dos governos. E essa organização criou um índice de transparência da Covid. Esse índice, por meio, a Open Knowledge fez uma avaliação dos governos em 2 momentos, e de um momento para o outro, 2 em cada 3 estados avançaram na transparência dos dados. O que mostra que, com um pouco de orientação, um pouco de pressão também da opinião pública, da imprensa e de organizações não governamentais, os governos respondem sim e conseguem avançar na transparência dos seus dados. Na América Latina, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, também criou um portal com uma série de orientações aos gestores públicos no enfrentamento da pandemia e nos seus efeitos econômicos e sociais. E também a Open Government Partnership, que é uma organização internacional que promove a ideia de governo aberto, também vem realizando uma série de debates, guias e orientações no sentido de como podemos aprender uns com os outros, como os governos e as organizações da sociedade civil podem aprender juntas nesse momento, compartilhando experiências de várias partes do mundo sobre como um governo mais aberto, no sentido tanto dos dados, das informações, mas sobretudo da participação cidadã e da colaboração entre governantes e cidadãos, pode nos ajudar a enfrentar os imensos desafios dessa pandemia. Em resumo, a gente pode dizer que temos sim avançado em transparência e interesse por dados de boa qualidade, e interesse por ciência durante essa pandemia, mas é preciso também ficar muito atento para que a gente siga avançando agora durante a pandemia e que esses ganhos que estamos tendo agora se apliquem, fiquem como legado para toda a administração pública daqui para frente. Teremos muitos desafios e ainda precisamos avançar muito, principalmente na integração desses dados e na maneira como eles são usados para a tomada de decisão.